Boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo, dando início ao nosso evento RISE 2021, que foi super organizado aí nos últimos meses por uma super equipe. E agora chegou o momento, então, da gente vir ao vivo, mostrar tudo que a gente andou fazendo e todos os nossos 78 convidados. E aqui para a nossa mesa de abertura, eu tenho 4 ilustres convidados. Então, o Leonardo Soares, que era até semana passada o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro. O professor Gerson Lima, que é o presidente da FAPERJ. A professora Denise Pires de Carvalho, que é a magnífica reitora da UFRJ. E o professor Antônio Nóbrega, que é o magnífico reitor da UF. Não se usa mais magnífico, magnífica, mas eu continuarei usando porque eu te considero magníficos. Então, eu vou inicialmente já passar a palavra para os meus convidados e no finalzinho vou querer contar para vocês de onde esse evento surgiu, né? Quem está por trás do RISE e um pouquinho de como a gente está trabalhando essa plataforma, o que vocês vão encontrar nela. Mas passo a palavra, então, para o Leonardo, para suas contribuições aqui na mesa de abertura. Leonardo. Boa tarde a todos que nos ouvem. Obrigado por ter a oportunidade de compartilhar com você, Daniela, professora Denise, professor Antônio, Cláudio, professor Jefferson. É uma honra muito grande compartilhar esse espaço com vocês. Bom, como apresentado, eu fui até semana passada secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro hoje vive uma oportunidade que, no meu sentir, é única, né? Ele tem a oportunidade de se industrializar, especialmente a partir do seu interior. Eu me refiro diretamente às chegadas em nossa costa de 70% do gás produzido em todo o país, né? Como muitos sabem, o gás é a energia da matriz de transição. Nós surfaremos essa onda aí por talvez cerca de 30 anos, né? É uma energia de baixíssima emissão de carbono, portanto é uma energia que se pode considerar hoje, para os padrões de hoje, limpa. É uma energia muito eficiente e é uma energia que se dedicará à industrialização do Estado por 2 vieses. O primeiro deles é para que o gás funcione efetivamente como energia. E o segundo dele é para que o gás funcione como insumo em processo de industrialização de uma série de empresas, né? Eu posso citar expressamente empresas de fertilizantes, empresas da área têxtil, de vidro, de pedra e diversas outras. Como o transporte do gás é algo muito caro ainda de se fazer, e já que 70% do gás chega aqui em nossa costa, é muito lógico que as empresas tenham por intuito se instalar no estado do Rio de Janeiro, próximo, especialmente às chegadas de gás. Nós detectamos há cerca de 3 ou 4 meses atrás, algumas incompreensões do mercado com relação à possibilidade do Parque Industrial Fluminense absorver essa demanda toda de gás, né? Então, a gente criou por fóruns e por regiões onde o gás chega, e aí a gente chama isso de ex-condutor de desenvolvimento econômico, que são o norte fluminense, o leste fluminense, a partir da chegada da Rota 3, que já começa a operar agora no primeiro trimestre do ano que vem, em Itaboraí, passando por Maricá, e também no entorno de Itaguaí, abraçando boa parte do sul fluminense e da Baixada, né? Nós temos ainda uma rota condutora de desenvolvimento que vai de Japeri, no início do arco metropolitano, até Itatiaia, na fronteira com São Paulo, que já reúne
siderúrgicas, indústrias automobilísticas. Indústrias automobilísticas, que eu costumo dizer, elas são automotivas, perdão, elas são, hoje o Rio de Janeiro conta com a mais caprichada, vamos dizer, não é a maior do país, complexo automotivo do país. Nós não temos o maior complexo automotivo, mas a gente tem o mais modernizado, o mais compatível com os tempos atuais. E dentro dessa estratégia que a gente desenhou de tornar industrializável o estado do Rio de Janeiro, a gente associou uma outra estratégia de logística justamente para dar vazão ao escoamento ao que aqui se manufaturará, né? E sempre sempre engajado e partindo de um tripé, que aliás, um tripé que não poderia deixar de ser diferente, né? Hoje não se fala mais no mundo em desenvolvimento econômico se desacompanhado de sustentabilidade ambiental, inclusão social e compartilhamento de conhecimento, que é algo que agora a gente está aqui fazendo, por exemplo, né? O conhecimento, depois de tantas revoluções vividas no mundo, a gente tem uma clara conclusão de que é o bem mais precioso que a gente pode ter. Então, precisamos valorizar cada vez mais o conhecimento concentrado aqui no Rio e, como estratégia disso, olhando para a empresa do futuro, para a indústria do futuro e não para a do passado, olhando para os profissionais, para os skills que deverão ter os profissionais do futuro, é que a gente fez uma desobstrução legal no marco referente ao gás bastante expressiva. Chegamos até a desonerar o tratamento do gás para viabilizar a instalação dessa indústria. O último leilão de fornecimento de energia no ano passado, por exemplo, a gente perdeu uma oportunidade para Barcarena, no Pará. Nada contra a Barcarena, mas as condições de absorção deste gás no Pará são muito inferiores à possibilidade de absorção desse gás aqui do Rio de Janeiro. Então, a nossa leitura é que esse não é um bem só para o estado do Rio de Janeiro, não é um bem só para a população fluminense carioca, mas é um bem para todo o país, né? A partir disso, a gente criou algumas coisas que eu acho que eu gostaria de trazer para esse contexto aqui por compatibilidade temática. Nós, na desobstrução do ICMS, obrigamos as empresas, em contrapartida, a investirem em projetos especialmente focados em pesquisa, desenvolvimento e inovação, especialmente já com neles colados alguns objetivos, alguns não, todos os nossos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a gente criou uma plataforma que está pronta para ir ao ar, deverá ir para o ar esta semana, em que o industrial que se beneficiar da isenção do ICMS sobre o gás no Rio de Janeiro terá que investir até 2% de seu faturamento em processos de engajamento focados em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essa plataforma servirá para que os industriais e os beneficiados com a isenção do ICMS no Rio de Janeiro verifiquem lá se há presente alguns requisitos nos projetos. Essa plataforma é uma espécie de uma prateleira virtual em que os projetos poderão ser inscritos indiscriminadamente. A única obrigação, as únicas obrigações, né, ou a mais sensível, né, uma delas é ter um MVP rodado. Agora, as mais importantes é que esses projetos sejam no Rio, com gente do Rio e gerando benefícios para o estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma legislação nacional a propósito de P&D que obriga alguns investimentos em compensação de benefícios concedidos legalmente, só que o sujeito explora determinada riqueza dentro do estado do Rio de Janeiro e hoje, até então, ele era desobrigado de retribuir ao Rio de Janeiro com esses investimentos em P&D, em pesquisa, desenvolvimento e inovação. De maneira que a gente fez, olha, não, se você tem um fato gerador do seu benefício concedido pelo estado do Rio de Janeiro, nada mais natural que a tua obrigação de contrapartida também se deva fazer no Rio de Janeiro, né? Isso foi uma ação que a gente tomou. O nosso intuito é cada vez mais valorizar
especialmente não só o Estado, mas a cidade do Rio de Janeiro, que tem a maior concentração de mestres e doutores de toda a América Latina. Nós temos aqui Parque Tecnológico da UFRJ, temos aqui Fiocruz, Embrapa, INPE, INT, temos o Santos Dumont em Petrópolis, enfim, todos os requisitos para se compartilhar conhecimento a partir de pesquisa, desenvolvimento e inovação, no nosso sentir, se encontram fortemente presentes no cenário do Estado do Rio de Janeiro. E, por isso, nosso entendimento que a industrialização com vistas à industrialização contemporânea, a industrialização que, sobretudo, busque acomodar e abrir espaços para os seus profissionais, ela seria a estratégia, junto com a logística, mais inteligente para promover para recolocar o Estado do Rio de Janeiro no lugar de onde, aliás, ele nunca deveria ter deixado de estar, né? Então, com essas iniciativas aí, ao longo dos últimos meses, a gente conseguiu reunir mais de 250 empresários e mapear a demanda por, especialmente, energia e energia distribuída também, com a abertura do mercado, que tem se feito ao longo dos últimos anos. Mapeamos e setorizamos isso por debates temáticos, trazendo para dentro da discussão, como sempre, como nunca poderia deixar de ser, o setor privado, misturando-se com o governo e com a academia, sobretudo. Se eu falei, por um lado, de quantidade de parques tecnológicos, etc., no Rio de Janeiro, de parque tecnológico não, porque só tem um, né? Só temos um, mas de institutos científicos no Rio de Janeiro. Por outro lado, a gente também tem uma concentração de universidades sensacionais, brilhantes, e que tem formado muita gente muito bem qualificada ao longo dos últimos anos. Eu não me refiro só ao UFRJ, mas também à UF, à PUC, ao UENSO, ao Norte Fluminense, enfim, a tantas outras privadas também que aqui desempenham suas funções e que têm produzido mão de obra de excelentíssima qualidade. O fato é que, para encerrar, a gente chega em 2030, segundo cálculos estimados antes da pandemia, com 30% das atividades profissionais hoje existentes riscadas do mapa. Por outro lado, 85% das atividades que surgirão, a gente não tem noção do que será. A gente está falando de um espaço muito curto de tempo. É necessário qualificar a mão de obra compatível com o movimento contemporâneo. A gente não tem qualquer preconceito contra auxiliar de serviços gerais, mas no enfoque do desenvolvimento econômico é preciso que a gente leve qualificação profissional, leve qualificação científica, leve qualificação acadêmica ao maior número de cariocas e fluminenses possível e, no nosso entender, o desenvolvimento econômico já não existe mais sem que a gente consiga qualificar plenamente essas pessoas. Bom, por final, eu deixei de ser secretário de Estado na semana passada, eu estou indo para uma nova empreitada, tirando uma semaninha aqui, tirando o prazer de participar da abertura do RISE 2021 com vocês. Eu estou numa semana quase que sabática aí de junção de documentos, o que não é uma tarefa fácil, mas eu agradeço a todos vocês. De novo, agradeço pela companhia, pelo espaço de poder compartilhar esse tempo com vocês aqui, de poder ouvi-los ao longo das próximas horas. E parabéns, vamos em frente. Nutro excelentes expectativas para esse evento de grande importância para toda a comunidade acadêmica. Obrigado e uma boa tarde a todos. Leonardo, pela sua presença e por você trazer esse conteúdo aqui para a gente, né, que estamos juntos batalhando para o Rio de Janeiro retomar sua posição, né, no desenvolvimento, como você disse, que local de onde ele nunca deveria ter saído, né? Então, seguimos juntos adiante. Vou passar a palavra, então, para o professor
Gerson, presidente da FAPERJ, para ele fazer as considerações iniciais aqui dele. Obrigada, Gerson, pela sua presença. Bem, em primeiro lugar, agradecer à professora Daniela Uziel por esse convite, cumprimentar o meu colega até pouco tempo atrás, aqui do Estado, Leonardo Soares, secretário de Desenvolvimento Econômico, a magnífica, né? Eu ainda uso o termo magnífica, né? Magnífica reitora Denise Pires, magnífico reitor Antônio Nóbrega, enfim, a todas e todos, né, os participantes da RISE 2021. Então, eu também vou ser bem breve, né? Então, na realidade, a FAPERJ, curiosamente, né, se por um lado a gente tem vivido, né, nos últimos já quase, né, chegando aí perto dos 1 ano e meio, né, até agora 14 meses, 15 meses de pandemia, é uma situação, né, que não é só o Rio, né, é o Brasil, é o mundo que tem vivido, né, com muitas dificuldades, mas também né, com o mundo será outro, né, e terá, e na realidade temos muitos desafios pela frente, né. Acho que o Leonardo já tocou em várias questões, a gente olhando aqui particularmente para o Estado do Rio. O Estado do Rio é patente que ele está numa recuperação da sua, né, da sua economia, ainda com muitas dificuldades, né? Hoje tivemos o anúncio do governador que pagará o 13º, né, que é importante, o pagamento dos servidores do Estado, né? E aí, tocando na questão da nossa fundação, Carlos Chagas Filho, de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, ela tem procurado, né, e aí, né, vou ocupar agora na minha fala, falar um pouquinho, desde que eu assumi a presidência, a gente tem procurado muito recuperar todo o fomento, né, que por razões, né, fora do nosso controle, do controle de qualquer gestor. O Estado do Rio viveu um momento muito difícil entre 2015 e 2018, né? Começou a recuperar já um pouquinho em 2018, mas ainda, né? Mas a situação era muito difícil e, obviamente, o que acontece nesses casos, isso é uma coisa que acontece principalmente nos países em desenvolvimento. Não é o que acontece nos países desenvolvidos, geralmente é o contrário, né? Quando você tem crise, você investe em ciência e tecnologia, porque é exatamente esse investimento que poderá trazer a solução, né? Não preciso nem citar o que está, né? O que será a nossa solução virá, né, da pandemia, está vindo com o desenvolvimento que foi possível, né? Um 7-0 da ciência aí no mundo, né, desenvolvendo até mais que 7-0, né, porque desenvolvendo já mais de uma dezena de vacinas, e seguirá desenvolvendo. Então, a FAPERJ, obviamente, ela em 2019, ela conseguiu ter um orçamento, retomar o fomento já em 2019. Estávamos com muitos planos para 2020, tivemos com a pandemia, tivemos que fazer algumas mudanças de rota, mas essas mudanças de rota eu diria que, né, foram importantes exatamente para o fomento da pandemia, e um fomento bem amplo, né, não, fomentando laboratórios, fomentando startups, empresas, enfim, com desenvolvimento de EPIs, de respiradores, etc., né? E a FAPERJ também já tem mais de 10 anos, tem experiência de fomentar redes de saúde, né? Não só de saúde, mas redes de pesquisa em diversas áreas, né? Então, a gente já vinha desde 2019 com uma rede de nanotecnologia,
No final de 2019, tivemos um edital de rede de saúde, todos passaram a enfrentar o problema da Covid, e lançamos uma série de editais voltados exatamente para a questão da Covid, né? São recursos até agora da ordem de 100 milhões investidos em projetos de pesquisa, bolsas, etc., né? Exemplo que é quando aconteceu na Zika, a comunidade fluminense ela tem na área biomédica e da saúde tem um papel muito importante, né, e de produção de qualidade, né? A gente está em algumas parcerias com a Secretaria de Saúde, descrevemos aqui, os pesquisadores, através dessa rede, descreveram a chegada das novas variantes, é uma realidade, é ruim, mas precisamos estar exatamente atentos, saber o que acontecerá, né? Então, como eu mencionei, né, não ficamos só na Covid-19, mas no final do ano lançamos uma série de outros editais que estão sendo, alguns já foram outorgados e já pagos, né, mas principalmente voltados ainda uma parte para a Covid, outra parte voltada para questões novas, como a questão da educação digital inclusiva, né? Foi um outro edital, e também, né, mantivemos aí e já tem o Leonardo deve ter acompanhado aí o nosso edital de micro, pequenas e médias empresas, né, um edital que já está praticamente pelo lado da FAPERJ totalmente pago, né? Foi uma, né, eu como pesquisador mais da área básica, né, quando eu cheguei na presidência da FAPERJ, eu tinha que dar alguma contribuição. Então, junto lá com o Maurício, pensei, vamos juntar o recurso não reembolsável, né, feito pela FAPERJ, com crédito. Com isso a gente combina os recursos de custeio com recurso de capital, e apesar de havia um certo medo, receio de que os empresários a demanda seria pequena, mas pelo contrário, a demanda foi alta, e já estamos lançando, já vamos lançar a segunda edição desse edital. Então, ainda, né, fugindo um pouco da Covid, lançamos 2 grandes editais que dizem respeito ao Rio, né? Um de energia, que inclui energias renováveis, mas inclui, obviamente, toda essa questão do ecossistema voltado para a energia, não só um edital conjunto das 2 diretorias, de científica e tecnológica, né? Um edital que poderá colocar recursos da ordem de 35, 37 milhões, um outro voltado para a mobilidade urbana, ou seja, a FAPERJ, eu acho que, né, se a gente se ressente muito da questão da pandemia, né, eu acho que, em termos de recursos para a ciência, o Estado do Rio tem procurado, é claro, a gente não consegue, obviamente, né, temos ainda que ter mais recursos, né, principalmente na esfera federal, isso está uma luta grande, o próprio ministro também está se empenhando muito, né, principalmente para, né, tornar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico uma realidade, né, não de forma não contingenciada, né, mas conseguimos, né, em um ano, só para contar um número, né, entre janeiro do ano passado, de 2020, janeiro de 2021, conseguimos executar mais de perto de 450 milhões, né? Estamos com o orçamento sendo aberto, né? Sendo empenhado, né? Então, a mensagem que eu gostaria de passar aqui especialmente para, eu sei que tem muitos jovens assistindo, né, que a FAPERJ vai estar querendo investir e fazer essa ligação entre o conhecimento que é produzido nas universidades, nos institutos de pesquisa, com o setor produtivo. A gente entende que os doutores que nós formamos, né,
formamos no estado do Rio mais de 1.000 doutores por ano. Sabemos que temos que dar outras oportunidades para esses doutores, que não seja só a fixação na academia. Então, temos editais, por exemplo, chamado Doutor Empreendedor, que dá uma bolsa, dá um recurso, e desde que haja uma contrapartida dele ser sediado no parque tecnológico, numa incubadora, numa empresa. Então, é um edital que o nosso diretor Maurício Guedes vibra muito, né? E também de muito sucesso. Tivemos uma edição ano passado, estamos tendo uma segunda edição agora esse ano, né? Temos programas conjuntos com a secretaria, temos tido todo o apoio do atual secretário, doutor Serginho, que tem... eu gosto quando alguém fica me cobrando o tempo todo, onde que está, saiu o edital, cadê? Então, a gente tem, obviamente, certas etapas burocráticas a cumprir, mas o doutor Serginho tem dado todo apoio, quer expandir, tem um programa da Secretaria, dos chamados parques, centros de tecnologia e de divulgação e educação científica, né? Então, que a FAPERJ é parceira. Eu acho que o Estado, né, que tem a FAPERJ, que tem na sua, né, que tem recursos garantidos pela Constituição Estadual de 2%, nós temos essa missão de realmente devolver para o povo fluminense, né, a translação desses resultados né, feitos na universidade, né, nos institutos de pesquisa, né? Então, estamos otimistas com isso, queremos investir mais e mais em algumas das riquezas que tem o Estado. Acho que o Leonardo já tocou numa questão do setor de gás, de óleo, né, de energia, né? O setor de agricultura, apesar de representar uma pequena parte do PIB, ele é importante desenvolver, principalmente se associado ao turismo, ao ecoturismo, à agricultura sustentável. Então, é outro foco importante. E, obviamente, a questão do Complexo Industrial da Saúde, né? Temos um edital para ser lançado, já aprovado pelo Conselho, um edital da ordem de 50 milhões voltados para vacinas e terapias em Covid, né? O foco, obviamente, atual é em Covid, mas buscando exatamente fazer esse link, né? E aproveitar essa oportunidade de estarmos no estado que tem universidades de excelência, institutos de excelência, a Fiocruz, para mencionar, né, a nossa grande produtora, né, de vacinas agora, e que passará agora para uma fase de já estar produzindo aqui no Brasil com a transferência, né, da vacina de Oxford, mas com potencial de desenvolver outras vacinas. Outras vacinas virão, é uma luta constante. Então, Daniela, eu acho que, né, não faltarão editais, né, para, né, para esse setor, buscando, inclusive, levar, né, alguns dos nossos mais brilhantes doutores ou de forma compartilhada em tempo, estando na universidade, estando em parceria com o setor, né, em startups, etc., ou até montando seus próprios negócios e retornando o resultado em produtos de alto valor agregado, mas também empregando, etc. Então, parabéns pelo evento e a FAPERJ, e lembrar sempre que a FAPERJ ela é muito pequena, ela precisa de ter ajuda exatamente da comunidade científica. Ela já tem, obviamente, o Conselho Superior, etc. A gente faz reuniões com os reitores, com os pró-reitores, etc. Mas estamos abertos exatamente para voltar a essa questão. E aí, só para terminar, né, para não dizer que eu fiquei aqui só nas ciências exatas e na saúde, né? Lembrar que nós, ano que vem, vamos estar comemorando o bicentenário. Então, vamos lançar, tivemos aprovado hoje também no Conselho, né, 3 editais voltados para o bicentenário, e pegando uma casquinha também na questão
de estarmos também comemorando 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Então, a FAPERJ tem esse lado humano, e a gente sabe que as humanidades no nosso estado elas são muito importantes, todas as áreas, né? E que a FAPERJ tem apoiado e continua apoiando uma série de outras ações. E aí, enfim, torcer para que continuamos fazendo esses eventos virtuais, mas que aos pouquinhos possamos passar para ter também eventos híbridos e alguns até mais presenciais. Obrigado e bastante sucesso. Obrigada, Gerson. Com certeza, acho que a hora do cafezinho é a hora que mais faz falta, porque né, é aquela hora de interação que a gente consegue discutir coisas assim em separado. Mas obrigada novamente aí à FAPERJ pelo auxílio financeiro que possibilitou, né, a gente realizar esse evento virtual. Aqui todo mundo ainda aprendendo a navegar aqui na plataforma, mas está saindo, estamos com um público aqui de mais de 100 pessoas no momento, e acho que eu posso falar por toda a equipe de organização do RISE, que a FAPERJ pode contar com a gente em todos esses editais que conectam, né, a academia com a indústria, porque estamos todos engajados em fazer isso acontecer, né? Eu vou passar, então, a palavra para a minha magnífica reitora, professora Denise. Muito obrigada, primeiramente, a Daniela Luziel pela organização do evento e o convite para eu estar aqui. Estou muito honrada de estar na mesa de abertura do evento RISE 2021. Muito obrigada, Dani. Estar aqui na presença do Leonardo Soares, que já participou do Conselho Diretor do nosso Parque Tecnológico. Muito obrigada, Leonardo, porque é muito importante a participação do Estado, do município também no nosso Conselho. Estar junto do presidente da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, professor Gerson Lima, querido amigo, assim como o Antônio Cláudio, meu querido amigo reitor da Universidade Federal Fluminense. Esse evento de abertura ele é fundamental para que a gente possa, talvez, colocar, né, como o Gerson e Leonardo já colocaram, qual é o estado da arte, da relação do setor produtivo com a academia. E alguns mitos eles existem no Brasil com relação à academia. Um deles é que a academia é lenta, que o setor produtivo é rápido, e isso separa a academia do setor produtivo. Vejam, nesse ano, nós agora podemos dizer, tanto eu quanto o Antônio Cláudio daqui a pouco, que a academia pode ser várias coisas, menos lenta nas respostas que ela pode dar. Nós vimos, por exemplo, né, as nossas universidades liderando, lá em março de 2020, a testagem molecular, desenvolvendo novos testes sorológicos, novas terapias, como o soro hiperimune, que o professor Gerson está envolvido no desenvolvimento dessa terapia para a Covid-19. A UFRJ não tinha, em 2020, no início do ano, nenhum pesquisador trabalhando com o coronavírus. Nós hoje temos mais de 140 projetos com equipes enormes. Então, imaginem o número de pessoas envolvidas com a Covid-19. Nós não só produzimos álcool 70, faltou matéria-prima para o álcool gel, fizemos o álcool glicerinado, que é ainda melhor. E vencemos o desafio Vale internacional para a purificação de álcool, para não deixar a nossa sociedade, nossos laboratórios, nossos hospitais ficarem sem álcool nenhum dia desse último ano e meio. Não era nossa missão, não estava dentro do programa da UFRJ, produzir mais de 120 toneladas de álcool, que foi o que a gente produziu nesse ano. Isso sem falar, obviamente, que nossos hospitais eles se transformaram, né, o principal hospital, o Hospital de Clínicas, o Hospital Clementino Fraga Filho, se transformou rapidamente, em 2 meses ele tinha uma área destinada só para Covid, com leitos de enfermaria Covid, leitos de CTI Covid, um hospital que não tinha esses leitos de isolamento antes, um CTI de isolamento. Esse CTI novo do nosso hospital tem, inclusive, um centro cirúrgico dentro do CTI.
Vejam a capacidade da academia de se adaptar e responder rapidamente às demandas da sociedade. Portanto, setor produtivo, nós estamos preparados para responder rapidamente às demandas do setor produtivo. Não há país no mundo que tenha se desenvolvido, em termos socioeconômicos, sem a forte interação entre as universidades e o chamado setor produtivo. Eu digo chamado porque setor produtivo todos nós somos, né? Acabo de dar alguns exemplos de como a universidade produziu conhecimento, não só a UFRJ, todas as universidades públicas que são fontes de conhecimento no nosso país, assim como a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, e toda a sociedade está assistindo isso. Eu me lembro de terem dito assim, nossa, mas vocês estão demorando muito para implantar o ensino remoto. Demorou, né? Só que a dimensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro não é conhecida por muitos, né? Então, para que vocês tenham ideia, só na graduação, quando nós iniciamos o ensino remoto, foram 200 mil inscrições em disciplina. 200 mil, não foram 2 mil, 200 mil inscrições em disciplina. Nós temos hoje um conjunto de estudantes que se aproxima de 70 mil se beneficiando do ensino remoto. Estamos discutindo o retorno presencial. Por quê? Porque nós temos como testar. Quando o setor privado não tinha teste molecular, nós já tínhamos. Nós não só tínhamos o teste molecular padrão ouro, como nós ajudamos a validar os testes comerciais que chegavam ao Brasil, junto com o INCQS da Fiocruz. Portanto, não há motivos para continuarmos sendo vistos como instituições lentas, que demoram a responder. Isso não. Mas, enfim, eu trouxe aqui como exemplo, só para não me alongar, a transformação que foi feita na cidade universitária nessas últimas 2 décadas, para trazer como exemplo, né, o nosso parque tecnológico. O Parque Tecnológico é um projeto da UFRJ que iniciou na década de 90. Né? O desenho do parque vem da década de 90 e, na verdade... Estão vendo a tela? Ok. Então, vejam, em 2000, então, na década de 90, o projeto Parque começa a ser elaborado, e essa é a área da cidade universitária, vocês veem aqui, no ano 2000. Portanto, há 2 décadas. Nada havia nessa área, e o que é hoje essa área da universidade, com vários prédios, inúmeras empresas, residentes. Esse é o Parque Tecnológico da UFRJ, esse é o prédio do Cubo, que nós devemos inaugurar em breve, destinado a startups. Portanto, o UFRJ preparada para a interação com o setor produtivo, através desse microambiente de inovação, que ainda não é tão bem organizado como nós, da atual gestão, queremos organizá-lo. Porque, na verdade, o Parque Tecnológico ele é parte de um ecossistema de inovação que precisa também, dentro da UFRJ, funcionar de forma mais articulada. Então, veja que a missão do parque é justamente gerar conexões para aumentar a transformação do conhecimento gerado na universidade em inovação. A inovação é uma missão do setor, dito setor produtivo. Essa é a missão do nosso parque. E vejam, as companhias residentes aqui, nesse momento, no nosso parque tecnológico, tem desde a Ambev, porque muitos acham que, na verdade, o parque é um parque destinado à área de óleo e gás. Mas vejam, Farmanguinhos está no nosso parque. Um outro exemplo mais recente é o Senai CETICT, na área de fibras. É um instituto de inovação do Senai CETICT, um prédio novo, incrível, que funciona muito bem. Então, há no parque empresas de grande porte, de médio porte e de pequeno porte.
Mas, na verdade, eu trago essa apresentação muito mais para dar exemplo desse ecossistema de inovação que precisa ainda ser fortalecido na nossa universidade, mas vejam, só nesses últimos 2 anos, desde que eu assumi a gestão, né, nós vencemos o desafio MyDai UFRJ, junto ao MCTI, que são mestrados e doutorados na área de inovação, vários programas de startup, programas especiais, de projetos especiais da UFRJ, eu vou falar mais sobre esses programas hoje, Living Lab, o Pós-Incubation, o Crowd Rio, enfim, programas atuais do nosso parque tecnológico que mostram a importância do parque e como o parque ele é um projeto da universidade que faz com que esse ambiente de inovação aconteça, né? Então, nós agora, esse ano, decidimos por um edital de projetos especiais, junto com a equipe do parque, a quem eu agradeço muito, e com o diretor do parque, professor Vicente Ferreira, do COPEAD, que hoje é o diretor do nosso parque tecnológico, e abraçou essa ideia de fazer os projetos especiais, eles acontecem há alguns anos no nosso parque tecnológico, são editais internos, mas nesse ano a gente decidiu focar em alguns objetivos do desenvolvimento sustentável nessa edição de 2021. O Gerson comentou, o que nós fizemos na UFRJ foi que, como não há recursos para investir, infelizmente, em todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós focamos em 4 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, escolhemos por aqueles nos quais a UFRJ, através dos seus pesquisadores, aqueles nos quais somos mais produtivos. Nós tivemos 180 projetos submetidos, dos 237 pré-registrados, 79, cerca de 80% foi liderado por professores, há projetos liderados por estudantes e técnicos administrativos, e 46% na área experimental. Os objetivos que nós decidimos fomentar foram o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, que é sobre qualidade da água, sobre enfim, essa área, esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é muito importante, inclusive num estado, né? O secretário falava da extração de gás né, a partir da exploração de petróleo de águas profundas, a qualidade da água, como tratar a água de extração, por exemplo, é um problema e uma questão muito relevante para o desenvolvimento sustentável, para a economia sustentável. Também o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8º, que é sobre o trabalho decente e crescimento econômico, veja, crescimento sustentável incluído aí. O de número 10, que é a redução das desigualdades, e o 11, que são cidades e comunidades sustentáveis. Então, nós focamos nesses 4 porque são aquelas áreas onde o UFRJ mais produz no momento. Vejam que interessante, 21 projetos na área foram apresentados na área de qualidade da água, 35 na área do trabalho, 60 em desigualdade social e 64 em cidades inteligentes, e aqui isso mostra para a gente o que a comunidade científica, e muito provavelmente é um reflexo do que a sociedade espera, que a gente invista mais em cidades sustentáveis, em cidades inteligentes, porque nós precisamos, sem dúvida nenhuma, aumentar a nossa qualidade de vida. Eu queria terminar essa apresentação agradecendo a toda a equipe do Parque Tecnológico, dizendo que o parque é um exemplo que orgulha muito a Universidade Federal do Rio de Janeiro, deve orgulhar a sociedade brasileira como um todo, mas que o fomento
da pesquisa e do desenvolvimento, ele deve vir parte do setor produtivo, de empresas, do setor industrial, mas a base dessas instituições públicas é o fomento do governo. Nós somos instituições de Estado e precisamos ter o nosso funcionamento garantido por verbas governamentais. A interação universidade-empresa é importante, é bem-vinda e é necessária. E nós, das universidades públicas, estamos prontos para esse ambiente, fazemos a interação universidade-empresa, mas não há como mantermos essa ideia de que o fomento para a ciência deve ser apenas para a ciência aplicada. Porque, como dizia Louis Pasteur, não há essa separação entre ciência aplicada e ciência básica ou fundamental. Há a ciência de qualidade e os seus frutos. Nós, seres humanos, não somos capazes de determinar, no momento de hoje, quais serão os frutos importantes para a sociedade do futuro. Como foi muito bem dito aqui, sequer sabemos quais serão as profissões de futuro. Portanto, o fomento público, ele precisa chegar aos nossos laboratórios para que nós possamos desenvolver o conhecimento, desenvolver a ciência de qualidade que nós todos sabemos fazer. O capital humano existente no Brasil, nas universidades públicas, é incrível e ele deve cada vez mais ser incentivado e valorizado para que a interação universidade-empresa possa acontecer com menos risco, com mais chances de dar certo. Nós, das universidades, precisamos do fomento público para trabalharmos com a tranquilidade necessária para que aquele conhecimento que nós geramos um dia possa sair da prateleira. Eu tenho certeza, e todos vocês sabem, que quem estudava coronavírus no passado não sabia que nós passaríamos por uma pandemia. Quem estudava RNA não sabia que o RNA seria a base de uma vacina, talvez a base tecnológica das vacinas do futuro. Aquele pesquisador que descobriu a molécula de RNA, não necessariamente ele estava vislumbrando essa aplicação. Nós vemos a importância de sabermos identificar a proteína S, a proteína spike, e fazê-la recombinante nos nossos laboratórios para produzir vacina, para produzir soro hiperimune, enfim, toda a biologia molecular e o seu avanço no século XX dependeu de investimento público para que agora o setor produtivo e a sociedade possa se beneficiar. Espero ter cumprido a missão de mostrar para vocês a importância de aproximar a academia do setor produtivo, gerar novos negócios de base tecnológica, que é o objetivo desse evento. Muito obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui, mas vejam que eu me afastei de mostrar para vocês a importância que foi a interação entre o SEMPES e a UFRJ para que nós possamos explorar petróleo de águas profundas e vender essa tecnologia para outros países, o que gera muito emprego e renda para o Brasil. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Com certeza, você traz pontos que são extremamente importantes, né? Essa questão do Estado de estar por trás, né, desse grande investimento. Eu tenho um exemplo que a gente leva para a aula de inovação, que é um vídeo curtinho do YouTube, de um britânico dando aula, e ele pega um iPhone e fala: o que é isso aqui na minha mão? Um iPhone. Quem desenvolveu essa tecnologia? Aí ele vai desmontando as partes. Parte foi o US Navy, parte foi o Ministério de Defesa americano. Então, em todas as partes do iPhone, tinha dinheiro público na raiz, né? E em algum momento aquilo foi transformado em negócio. Então, a base de tudo realmente é um Estado que investe em ciência e tecnologia, né? E lá na ponta estão saindo novos negócios, e eu concordo plenamente com você, tem que ter espaço para tudo, opções para tudo, né? E a gente está trazendo, o que a gente está trazendo aqui como empreendedorismo científico é uma opção, né, dentre as várias opções de carreira para os nossos mestres, doutores e graduados também, né? Então, obrigada.
Vou passar a palavra, então, para o professor Antônio Nóbrega, nosso magnífico reitor da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado, professora Daniela. Obrigado pelo convite. Eu quero cumprimentar aqui o Leonardo Soares, até recentemente nosso secretário do Estado, minha querida amiga Denise, reitora da FRJ, também o querido amigo Gerson Lima, presidente da FAPERJ. Eu estou escutando um eco da minha voz, sou só eu? Pois bem, eu quero agradecer o convite para participar do RISE 2021, um evento extremamente importante, com a perspectiva de olhar a amálgama entre a ciência e o empreendedorismo. E como me foi informado que nós temos aqui um público muito diverso, desde empresários até jovens cientistas interessados em uma perspectiva de empreendedorismo, eu queria só recuperar algumas informações que são comuns, já de senso comum, mas que talvez não seja conhecida exatamente de todos. Existe uma nítida relação entre PIB, tamanho do PIB e investimento em ciência e tecnologia, né, no mundo. E a posição da China é a exceção que confirma a regra, né? A China, nas últimas décadas, ela saiu de uma posição de um PIB de quinto ou sexto para segundo PIB, com projeção de ser o primeiro PIB até 2050, e justamente mostra a aceleração do investimento em ciência e tecnologia. Como consequência da grande crise de 2008, né, em 2009, o presidente chinês ele foi ao parlamento anunciar que, pela primeira vez, o PIB chinês crescia menos de 2 dígitos nos últimos 30 anos e, como consequência, estava anunciando o investimento triplicado, 3 vezes maior em ciência e tecnologia como saída para a crise. Então, como todos já destacaram aqui antes, mais importante do que a retórica da importância da ciência e tecnologia é, sem dúvida nenhuma, direcionar investimentos para essa direção. E, portanto, aqueles países que mais produzem riqueza são os que mais investem em ciência e tecnologia, e, por sua vez, os que mais investem em ciência e tecnologia são, de fato, os mais com maior potencial para produção de riqueza. No aspecto do empreendedorismo, né, vamos dizer assim, do desenvolvimento de tecnologia, e aí podemos entender como a ciência em marcha, a ciência em aplicação, ou a inovação, que seriam soluções para problemas atuais ou até emergentes, existe uma nítida relação entre o investimento em ciência fundamental ou de conceitos fundamentais e ciência de aplicação óbvia, como a própria Denise chamou a atenção, o Pasteur, e aí o Donald Stokes, no livro Quadrante de Pasteur, explora muito bem isso. A ciência de Pasteur é aquela que estuda mecanismos básicos inspirados pelo uso. Então, é difícil de se classificar a ciência de Pasteur como de ciência básica ou ciência aplicada. Mas, sem dúvida, que ao longo de um processo de inovação existem fases de maturação, uma dessas escalas chamada do TRL, né, das fases de manutenção, que vai até a 9, sem dúvida nenhuma que não existe exemplo no mundo de grandes potências inovadoras que não possuam uma base larga de ciência fundamental, né? Ciência que gera os conceitos e provoca o questionamento com foco no uso. De forma que, até mesmo nos ícones, como a Denise fez também, é importante desmontar alguns, talvez, lendas urbanas, né, que o próprio Estados Unidos, que é um grande exemplo de empreendedorismo e de universidades privadas de grande projeção, tem 60% de toda a ciência financiada diretamente pelo Estado americano. Né? E 25% dos fundos das universidades que também são consequências de utilização republicana e não de investimento privado direto, só 6%. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, somente 6% dos investimentos vêm diretamente da indústria. Claro, que estamos falando aqui 6% do investimento global em ciência e tecnologia
e Desenvolvimento americanos, para dar 2% de 21 trilhões. Né? Então, do ponto de vista de recursos, agora o próprio presidente Biden anunciou um grande pacote de reversão da crise que parte com um investimento de 250 bilhões de dólares como estratégia do Estado americano para sair da crise. Então, portanto, é importante que se marque que, sem dúvida nenhuma, esse investimento fundamental é um investimento estatal em qualquer lugar do mundo, inclusive nos Estados Unidos, seria o ícone do liberalismo econômico. Então, dito isso, nós temos, sim, uma tarefa muito desafiadora no Brasil de fazer com que a inovação e a produção de negócios a partir do conhecimento, portanto, a geração de valor de conhecimento, tenha um fluxo, diria, eficiente. Nós temos mecanismos estatais muito arcaicos, o próprio registro de patentes e tantos outros instrumentos, o próprio exercício do arcabouço legal regulatório da inovação nas instituições públicas também tem avançado, mas ainda sofre soluços. E, a despeito disso, as universidades, naturalmente aqui falando em nome da minha, mas também da rede de universidades, como Denise, têm respondido de maneira muito arrojada a despeito de todas essas dificuldades. O Parque Tecnológico da FRJ é um grande exemplo, um grande orgulho para todos nós. E, somados a parques tecnológicos, outras iniciativas também têm sido muito bem-sucedidas. Nós, na Universidade Federal Fluminense, temos um posicionamento estratégico visceral com todo o estado do Rio de Janeiro. Toda a mesorregião do estado do Rio tem pelo menos uma unidade acadêmica da nossa universidade. Nós estamos desde o litoral sul, em Angra, até o noroeste fluminense, em Santo Antônio de Pádua. E é importante dizer que a presença da universidade por si só é um elemento importante de atração e fixação de mão de obra e qualificação das atividades econômicas. Por exemplo, Pádua, como o Gerson chamou a atenção, fortemente uma economia que depende muito da agricultura, que é pequena para o PIB geral, mas para a região ela é fundamental, e a universidade ajuda a qualificar a produção agrícola, fixar e qualificar a própria capacidade de inovar do agricultor e de toda a cadeia produtiva local ligada à agricultura, à logística, etc. Então, a própria presença da universidade tem um papel importante nesse processo de desenvolvimento social e econômico. Mas o nosso papel tem sido, além disso, implementar mecanismos concretos de utilização da ciência para o desenvolvimento. Então, nós temos, por exemplo, queria trazer para vocês aqui dois exemplos. O primeiro, um exemplo interno de gestão própria de recursos e outro de interação com o poder público. Nós relançamos um edital interno de pesquisa, nós chamamos de FOPESC, que é o Fomento à Pesquisa, que desde 2016 nós tínhamos dificuldade de ter recursos para alocá-los, eu digo nós, a UF como um todo, e no ano passado, numa gestão interna, nós relançamos esse edital com um chamamento aberto de editais e outro direcionado à Covid, e uma valorização da produção da interação com o poder público ou com a iniciativa do poder de empresas, de modo geral. E, além disso, lançamos um FOEST, também um Fomento à Extensão, ambos no modelo inspirado pela FAPERJ, né, na forma de transferência de recursos para o pesquisador fazer o investimento e prestação de contas posterior. Esse modelo tem funcionado bem na ação da AGIR, a nossa agência de inovação, que é coordenada pelo professor Ricardo Leal. Ela tem focado em startups. Né? Niterói, ela é sede da nossa universidade, é um município de dimensão territorial muito pequena, né? Está espremido aqui entre o mar e algumas montanhas, e, portanto, tem uma extensão territorial muito pequena, e nós optamos por trabalhar com foco em startups, e temos tido um grande desenvolvimento na área de games, de gamização, em todas as atividades econômicas. E, nesse sentido, um outro exemplo fundamental que nós chamamos do PDPA, que é o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados,
onde, com o município de Niterói, investiu 25 milhões de reais, não é uma quantia desprezível, eu diria, né, de investimento de um município, em editais para pesquisadores e extensionistas da universidade ligados aos objetivos estratégicos do município, naturalmente correlacionados aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Tem algumas das áreas que foram submetidos 323 projetos e financiados 78 projetos, 87, desculpa, projetos desses na área de Niterói inclusiva, eficiente, comprometida, saudável, escolarizada, inovadora, próspera e dinâmica, vibrante, atraente, organizada e segura. Então, são áreas de desenvolvimento de projetos, fundamentalmente da articulação academia-poder público, e que vem incorporando progressivamente as empresas. Então, nós temos exercido justamente o conceito da tripla hélice, mas percebemos que ainda falta. Eu acho que esse é um compromisso que a universidade, de modo geral, pode ajudar a resolver, e que é um agente de inovação. Claro que o ambiente é bastante complexo, né? O próprio ecossistema de inovação depende de muitos fatores, mas a gente sente que falta um agente de inovação, né? Falta aquele indivíduo, aquele profissional que possa falar o idioma da empresa, dos governos, né? Da gestão pública e da academia. E, nesse sentido, nós estamos trabalhando também na direção de formar esse profissional. Então, eu vou concluindo por aqui, professora Daniela, agradecendo mais uma vez a oportunidade de trazer a experiência da nossa universidade, não só na relação com o Estado do Rio como um todo, mas também das iniciativas de gestão interna, de articulação com o poder público para a construção de soluções concretas, atuais e emergentes da sociedade. Parabéns pelo evento e obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor. Obrigada por estar presente e trazer esse conteúdo para a gente. O que eu tenho vivido em relação às outras universidades, né, nesse contexto de interação universidade-indústria, é muito forte essa rede que está estabelecida. Então, a gente tem uma rede na pesquisa que é muito clara, né, com grupos interagindo, e a gente tem uma rede também, né, através da Rede Tech, tem a rede de incubadoras, então as incubadoras participam de atividades juntas, então a gente tem tido esse convívio muito intenso, né, com o Ricardo, Norma, etc., e os outros colegas de outras incubadoras, de Cefet e FRJ. Então, realmente, o Rio de Janeiro está bem conectado nesse quesito, né, de incubadoras, né? Então, estamos funcionando bem, pelo que eu tenho presenciado, né? Então, bastante... acho que a gente pode ficar bastante satisfeita com isso, de saber que essa interação está realmente funcionando, e esse trabalho que a UF tem feito realmente de se estender pelo estado do Rio de Janeiro tem uma importância enorme, né, para o estado como um todo. Então, era isso. Eu vou aqui já caminhando para o final, então, para a gente poder passar para a palestra principal, que a gente tem aí um nobre convidado para a palestra, que é o professor Nívio Ziviani, da UFMG. Eu vou só aproveitar aqui para falar duas coisinhas. Primeiro, eu preciso falar como esse evento surgiu e dar crédito, né, a quem botou o pé dentro da minha porta lá do Inova CCS e falou: vamos fazer um evento. Quem empreendedor é assim, né? Ele entra a porta dentro, depois ele bate na porta. Então, esse evento surgiu, né, da ideia da Mônica Viana, que é uma pós-doc lá do Instituto de Biofísica, que entrou lá no Inova CCS, depois bateu na porta e falou: vamos fazer um evento. E está aqui o evento, 1 ano e meio depois, com todas as adaptações para o digital. Está aqui o evento funcionando. Estou vendo que as pessoas ainda estão se adaptando com a plataforma, mas está indo. Só uma dica para quem vai sair dessa sala para a próxima: se vocês olharem lá em cima na sala, tem todas as próximas salas abertas lá,
Então, essa que a gente está é a abertura Rise e tem uma convidada especial. Vocês podem pular direto para a sala do professor Nívio, clicando nela. Vou só aproveitar aqui os meus últimos segundos para agradecer, então, novamente, a presença dos membros aqui dessa mesa de abertura, a FAPERJ pelo financiamento e ao todo o pessoal da equipe, né, a Mônica Viana, da Rede Inteligência Verde, a Andréia, da Ebent, a Aline e a Nathalie, do Parque Tecnológico, a Kelly, agora à frente da Agência UFRJ de Inovação, a Paula Gonzaga, da Rede Tech, o Roberto Tarazzi, que é nosso professor visitante lá do CCS, a Marília Santana, do SEBRAE, e a Thaís e a Raíssa, que são alunas de graduação, a Thaís, que está aqui no backstage da nossa transmissão, e a Raíssa, que é nossa aluna lá do design da UFRJ. Então, com esse pessoal, a gente conseguiu montar esse evento. A gente tem toda uma equipe no backstage de todas as salas, tá? Evento virtual é isso, ele tem sempre alguém controlando a sala, as coisas estão acontecendo porque tem alguém no painel de controle. Então, agradeço aí a todos que vão estar nesse painel de controle, aqui em nome da Thaís, que está comigo na sala, que é a única pessoa que eu estou vendo aqui rindo para mim, com quem a gente conviveu aí intensamente nesses últimos meses. Então, já encerrando, convidando vocês para passarem para a próxima sala, então só clicando no botãozinho lá em cima. Fica aqui meu agradecimento ao Leonardo, à Denise, ao Gerson e ao Antônio Nóbrega pela presença aqui na mesa de abertura, por prestigiarem nosso evento, e estaremos aí, então, hoje, até quinta-feira, com muita discussão em torno desses temas de sustentabilidade, saúde e agronegócio. Obrigada, então, a todos, e passamos já para a próxima sala para assistir o professor Nívio.